Alguma vez você se perguntou por que há mulheres que um homem respeita profundamente, enquanto há outras que ele simplesmente usa, ignora, deixa esperando por uma explicação que nunca chega? Não se trata de beleza, não se trata de dinheiro, não se trata sequer do que você faz por ele. Se trata de algo invisível, sutil, quase imperceptível, mas que muda absolutamente tudo. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E se você faz parte da minha comunidade no YouTube, sabe que este espaço é um lugar de profundidade. Se ainda não é membra, te convido a entrar. Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos, conversas mais íntimas e um acompanhamento mais próximo comigo. É um espaço para mulheres que estão prontas para se transformar de verdade. Hoje quero revelar a você a verdade que muito poucas mulheres conhecem. Os homens respeitam uma mulher por apenas duas atitudes que quase ninguém possui, mas quando você as encarna, quando você as vive de verdade, elas mudam completamente a forma como os homens te olham, como falam com você e como te tratam. Porque aqui está a verdade que ninguém te contou. Um homem pode desejar uma mulher sem respeitá-la, pode amá-la sem valorizá-la, pode dizer que precisa dela enquanto a trata como se fosse substituível. Mas quando uma mulher vibra com essas duas atitudes, algo muda profundamente em sua energia. Os homens não se atrevem a brincar com ela, não a testam, não a manipulam, não a medem, a respeitam, mesmo os mais difíceis de todos. E o curioso é que nem eles mesmos entendem por quê. Apenas sentem que com essa mulher não se pode cruzar a linha, que há um limite invisível, uma força interior que os detém. Hoje vou mostrar a você o que há por trás desse respeito genuíno. Vou te ensinar o que faz uma mulher que um homem jamais se atreve a perder. E como você pode se tornar essa mulher sem fingir, sem rogar amor, sem mendigar atenção. Se você sente que em seus relacionamentos e sempre termina dando mais, esperando mais, explicando mais ou perdoando mais, este é o momento da sua vida em que você precisa escutar cada palavra que vou dizer. Porque quando você terminar de ouvir isso, vai entender algo que muitas mulheres levam anos para descobrir. O respeito não se pede, o respeito se provoca. E quando uma mulher aprende a provocá-lo, muda para sempre o seu destino emocional. Mas antes de continuar, quero que você faça algo muito simples, e há uma razão neuropsicológica profunda para isso. Escreva nos comentários: minha paz vale mais que sua atenção. Por quê? Porque quando você escreve uma frase, sua mente a registra como uma instrução, não como uma simples ideia. Seu cérebro ativa o sistema reticular, aquele filtro que decide onde você coloca sua energia. Ao escrever isso, você está reprogramando aquela parte de você que sempre buscou a aprovação. Está dizendo ao seu subconsciente: meu valor não depende de que alguém me escolha. Isso não é um gesto simbólico vazio. É um ato de compromisso com você mesma. Um momento em que você se reconecta com o seu próprio poder. Deixe-me contar uma história que se repete todos os dias no meu consultório. Uma mulher chega até mim com a mesma angústia. Conheceu um homem que parecia diferente. Ele a fazia rir, falava bonito, a buscava a cada dia. No início era tudo atenção, interesse, mensagens, planos. Mas com o tempo algo mudou. De repente, ele começou a responder com frialdade. Começou a adiar encontros. Começou a esquecer o que tinha prometido.
E ela, em silêncio, começou a sentir aquela mistura entre ansiedade e decepção. Não sabia se insistia ou soltava. Tentou manter a calma, tentou ser compreensiva, tentou não reclamar demais, mas por dentro doía. Cada silêncio se sentia como uma rejeição. Cada mensagem sem resposta era uma pequena ferida que não sangrava, mas ardia. E então ela fez o que muitas mulheres fazem sem perceber. Tentou ganhar o respeito dele dando mais, fazendo mais, entregando mais. E aí está o erro fundamental que precisa ser corrigido. O respeito nunca se ganha fazendo mais. O respeito se ganha sendo mais. Esse homem não se foi porque ela não era suficiente. Ele se foi porque ela começou a demonstrar que sentia que não era. Quando uma mulher tenta demonstrar o seu valor, ela deixa de projetar a energia que inspira respeito. Um homem não respeita a mulher que busca agradá-lo. Respeita a mulher que se agrada a si mesma. Não respeita a que dá sem limites. Respeita a que sabe exatamente até onde pode dar sem perder a sua paz. Não respeita a que perdoa tudo, mas respeita a que tem coragem de sair quando algo dói mais do que soma. Mas ninguém nos ensina isso, não é verdade? Desde crianças ouvimos: seja boa, seja doce, seja compreensiva, dê tempo a ele, entenda-o. E nesse intento de sermos perfeitas, muitas mulheres esquecem de algo essencial. A compreensão sem limites se torna permissão. Quando um homem sente que tem a sua compreensão, mas não sente os seus limites, ele deixa de vê-la como igual. Muitas vezes não faz isso com malícia, faz por instinto. Porque o respeito masculino não nasce do amor, nasce da percepção. Um homem respeita aquilo que percebe como forte, coerente, verdadeiramente valioso. E quando ele percebe que uma mulher está disposta a ficar sem importar o que ele faça, seu inconsciente registra algo muito perigoso. Ela não vai sair, ela não vai me deixar. E quando um homem sente isso, o respeito morre. Porque o respeito nasce quando ele percebe que você pode sair, que você teria razão em sair, e ainda assim você escolhe ficar. Essa é a diferença entre uma mulher desejada e uma mulher respeitada. Você está aqui porque em algum momento você deu demais e não recebeu o mesmo de volta. Porque se pergunta o que fez de errado, porque sempre termina sofrendo mais. E minha resposta é clara: não foi um erro seu. Ninguém nunca explicou para você quais são essas duas atitudes invisíveis que mudam tudo. A primeira se chama autoafirmação silenciosa. E não, não tem nada a ver com falar mais alto, com se impor ou com discutir para ter razão. Tem a ver com algo muito mais sutil, infinitamente mais poderoso. A forma como você se trata diante do mundo. Uma mulher com autoafirmação silenciosa não precisa dizer: eu sei o meu valor, ela o transmite. Nota-se na forma como caminha, na forma como responde, na forma como mantém a calma quando outros a perdem, na forma como não entra em guerras que não assomam. Ela não precisa demonstrar nada, porque sua simples presença já demonstra tudo. E aqui há algo que quase ninguém te explica. Ao longo de décadas observando pacientes e estudando a mente humana, percebi que os homens têm um radar natural para detectar o tipo de energia com que uma mulher se move. Quando sentem insegurança, manipulam. Quando sentem necessidade, se afastam. Mas quando sentem autoafirmação, algo muda completamente. Eles baixam a guarda e elevam o respeito. Porque o respeito não se impõe, o respeito se inspira. E só pode ser inspirado por uma mulher que parou de buscar aprovação. Uma mulher com autoafirmação silenciosa não pergunta: tudo bem? Fiz algo errado? Ela observa, analisa e, se nota um padrão de desinteresse ou incoerência, ela não discute. Ela se distancia não como castigo, mas como coerência.
E esse ato simples, esse silêncio sereno e firme, abala profundamente a mente de um homem, porque a maioria deles está acostumada com mulheres que insistem, que perguntam, que perseguem explicações. Mas quando uma mulher se retira em silêncios, sua energia comunica algo que ele não consegue ignorar. Minha paz vale mais que sua presença. Essa frase, embora você nunca pronuncie com palavras, é aquela que muda absolutamente tudo. A autoafirmação silenciosa não se grita, se vibra. Não tem som, mas tem presença. E quando uma mulher a encarna, seu ambiente inteiro a percebe muito antes que ela diga uma única palavra. Em minha prática clínica, observei repetidamente como os homens são extremamente sensíveis à comunicação não verbal. Quando percebem uma mulher desesperada por agradá-los, algo em seu exterior interpreta aquilo como falta de segurança. E naquele instante, embora desejem, o respeito diminui. Mas quando percebem serenidade, pausa, silêncio, algo completamente diferente acontece. Registram, de forma quase inconsciente, com essa mulher não se pode brincar, não porque ela seja agressiva, mas porque sua energia comunica que ela não precisa demonstrar nada. Uma mulher com autoafirmação silenciosa não compete, não implora, não persegue. Ela sabe que o silêncio que nasce do amor próprio tem mais força do que 1000 argumentos racionais. Deixa-me dar exemplos concretos. A autoafirmação silenciosa é quando você deixa de se justificar pelas suas decisões. Quando consegue olhar alguém nos olhos sem aquela urgência de ser aprovada por ele. Quando escolhe se retirar de uma conversa que está ficando tóxica, sem precisar fazer um drama. Não se trata de orgulho, se trata de paz interior, porque o respeito começa exatamente onde a justificação termina. Cada vez que uma mulher explica demais por que faz o que faz, sem perceber, está dizendo ao outro: preciso que você aprove. Mas os homens não respeitam quem busca aprovação. Respeitam quem já decidiu o seu caminho e o que eles não estejam nele. Quando você encarna essa atitude, não precisas exigir respeito, porque se torna impossível não dá-lo. Sua presença provoca uma reação emocional automática nele. Ele baixa o tom de voz, mede as suas palavras, cuida do que diz, não porque tenha medo, mas porque sente que com você ele não pode se comportar como com as outras. Em minha experiência clínica, vejo que a mente masculina funciona por hierarquias emocionais. E não estou falando de superioridade, estou falando de estabilidade. Um homem sempre respeita quem percebe como emocionalmente mais estável do que ele mesmo. Quando se encontra diante de uma mulher emocionalmente sólida, sem dramatismo, sem perseguição, sem súplicas, algo em seu interior interpreta aquilo como autoridade emocional. E a autoridade emocional gera atração, admiração e respeito profundo. Não é uma autoridade que grita, é uma que acalma, que não reage, mas observa, que não castiga, mas se afasta. E esse tipo de mulher se torna magnética, porque não depende do amor do outro para validar a sua existência. Sabe que pode estar sozinha e estar em paz. E essa serenidade é o que mais intriga e atrai um homem, porque a maioria das mulheres não a possui. Vou dizer algo que muito poucas mulheres sabem. Quando um homem sente que você pode estar bem sem ele, ele começa a valorizá-la mais. Não porque você o tenha deixado, mas porque seu inconsciente entende que você é uma mulher que escolhe, não que necessita. E uma mulher que escolhe é impossível de controlar. Por isso, se hoje você sente que os homens não te respeitam, não busque fórmulas mágicas ou frases perfeitas. Comece por observar como você fala a si mesma, como reage quando não recebe o que merece,
Como maneja o silêncio? Porque é aí, exatamente aí, que uma mulher ganha ou perde o respeito. Não quando discute, quando decide calar e se mover com elegância, sem se rebaixar para explicar o seu valor. Uma mulher com autoafirmação ciliosa pode ser doce, empática e amorosa, mas nunca fraca, porque sua doçura não vem do medo, vem da escolha. E essa combinação, doçura com limites, é o que desconforta e fascina os homens simultaneamente. A maioria das mulheres confunde amor com entrega total. Pensam que se derem mais, serão vistas, compreendidas, valorizadas. Mas há uma verdade que ninguém nos ensina. Quando você entrega tudo sem filtro, deixa de ter forma. E uma mulher sem forma é uma mulher que um homem não consegue respeitar. O respeito nasce quando ele percebe que o seu amor tem raízes, não quando percebe que você deu tudo sem pedir nada em troca. Uma mulher com autoafirmação silenciosa não ama menos, ama com mais consciência. Dá, mas não se dilui, escuta, mas não se perde, acompanha, mas não desaparece. E aqui quero dizer algo muito importante, que observo constantemente na minha prática. Os homens testam limites, não por maldade, mas por instinto. Testam para entender onde termina a sua paciência, onde começa a sua dignidade. Não fazem isso para destruir, fazem para compreender. Mas se não encontram um limite, não sabem como vê-la, porque o respeito masculino se constrói sobre aquela sensação inconsciente de que com você há linhas que não se cruzam. Por isso, quando uma mulher mantém o seu centro mesmo em meio ao caos, algo muda completamente nele. Ele fica confuso e admirado ao mesmo tempo. Sua mente pensa: não consigo manipulá-la, não consigo desestabilizá-la. E essa combinação de mistério e serenidade o detém, o reordena, o faz olhar com outros olhos. Essa é a magia da autoafirmação silenciosa. Você não precisa demonstrar força, porque a força se sente. É a calma na sua voz quando você diz não. É o sorriso tranquilo, quando alguém tenta provocar uma reação e você simplesmente não entra naquele jogo. É o silêncio que não castiga, mas deixa claro que você não vai ficar onde não te cuidam. Essa calma não surge da indiferença, surge do amadurecimento emocional, de ter sofrido tanto que você aprendeu a não reagir a partir da dor, mas a partir da sabedoria. Porque chega um momento na vida de toda mulher em que ela entende: não preciso explicar nada, não preciso rogar nada, não preciso demonstrar nada. Minha energia fala antes que minhas palavras. Quando você consegue viver isso, algo profundo muda. Seu sistema nervoso para de viver em alerta constante. Você deixa de revisar o celular com ansiedade, deixa de analisar cada mensagem, cada silêncio. Seu corpo descansa, sua mente se clareia e sua energia começa a atrair outro tipo de homem. Homens que sentem que com você não se brinca, porque quando você muda a frequência a partir da qual se relaciona, muda o tipo de vínculo que se aproxima de você. Seu cérebro começa a gerar mais serotonina e menos cortisol quando para de buscar validação externa. Você se estabiliza e os outros notam. E quando uma mulher se estabiliza, o respeito chega sozinho. O respeito não começa nele, começa em você. Você não pode pedir que um homem a respeite se você mesma não respeita os seus próprios limites, o seu corpo, o seu tempo, a sua paz. Um homem não consegue valorizar aquilo que você mesma não valoriza. Se você tolera o que dói, ele aprenderá a repetir. Se você fica onde não é vista, ele entenderá que não precisa mudar. Mas se você se levanta, sem raiva, sem ódio, apenas com serenidade, algo se reordena. O respeito volta para o seu lugar. E ele, embora não diga, sente. E embora não admita, sabe. Com você as regras são diferentes.
A autoafirmação silenciosa não é orgulho, não é vingança, é amor próprio maduro. É ter entendido que não precisas elevar a voz para ter poder, porque o seu poder já está na sua presença. E quando uma mulher habita essa presença com calma e certeza, se torna inesquecível. Agora, a segunda atitude que faz um homem respeitar profundamente uma mulher se chama coerência emocional. E embora soe simples, é a fronteira que separa as mulheres que os homens admiram daquelas que apenas os confundem. A coerência emocional significa que aquilo que você diz, faz e permite estar alinhado, que suas palavras não prometem uma força que seus atos contradizem, que os seus limites não desaparecem quando ele pede desculpas bonitas, que as suas emoções não te arrastam de volta para o lugar do qual você disse que já tinha saído. E deixa-me ser muito clara: nenhum homem consegue respeitar uma mulher que se contradiz a si mesma. O respeito nasce da consistência. E quando você diz uma coisa, mas faz outra, algo em sua mente registra. Posso empurrar um pouco mais. E quando um homem descobre que pode empurrar, ele o fará. Pense comigo. Quantas vezes você disse: "Não vou mais escrever para ele", e no dia seguinte uma emoção, uma necessidade de fechar o ciclo, e você voltou? Quantas vezes você disse: "Não vou tolerar mais isso", e depois uma promessa vazia te fez ficar? Você não faz isso porque seja fraca, faz porque sente demais. Mas os homens não olham para os seus sentimentos, olham para a sua capacidade de se manter firme mesmo quando sente. Aí está a diferença entre uma mulher respeitada e uma mulher desejada, mas não valorizada. A primeira consegue amar, mas não se trai. A segunda ama, mas se perde no processo. E há algo que observo com frequência na minha clínica. Quando uma pessoa rompe as suas próprias decisões, o cérebro gera uma sensação interna profunda de culpa e confusão. O corpo interpreta essa incoerência como perigo, como se você estivesse caminhando sobre um terreno instável. Por isso você se sente tão exaurida depois de ceder novamente. Sua mente o registra como traição interna e sua energia se fragmenta. Você perde brilho, presença, magnetismo. Um homem nota isso. Talvez não entenda racionalmente, mas seu inconsciente percebe a mudança. Você deixa de projetar força e começa a projetar dúvida. E o respeito começa a desaparecer sem que ele saiba por quê. Por isso, a coerência emocional é uma forma avançada de amor próprio. Não é frialdade, não é indiferença, é inteligência emocional aplicada ao amor. É entender que nem tudo que você sente merece ser seguido, que nem toda emoção merece se tornar ação, que às vezes amar também significa não voltar. Quando uma mulher mantém coerência entre aquilo que diz, o que sente e o que faz, algo muda no vínculo. Ele começa a olhá-la diferente, já não a vê como alguém que pode ser convencida com frases vazias. Começa a admirá-la, porque a coerência gera respeito silencioso, aquele que não precisa de palavras. Uma mulher coerente emocionalmente não se deixa levar por impulsos. Sabe quando falar, quando calar e quando se retirar. Não porque tenha medo de perder, mas porque entende que perder a sua paz custa mais caro do que perder alguém. Essa é a maturidade emocional. Não reagir a cada estímulo, mas escolher a partir do equilíbrio. E o mais curioso é que os homens detectam isso imediatamente. Uma mulher incoerente lhes dá poder. Uma mulher coerente lhes dá admiração, porque sabem que não conseguem movê-la com gestos de culpa. Ela já se treinou para não cair no próprio desejo de ser compreendida. E isso, acredite, é irresistível, porque o respeito não se pede, se provoca a cada vez que você cumpre com o que prometeu, a cada vez que cumpre consigo mesma, mesmo que doa.
A coerência emocional não se demonstra nos grandes gestos, se demonstra nos pequenos atos, onde a maioria se traz sem perceber. Não se trata de dizer tenho limites e depois quebrá-los quando surge o medo de perder. Se trata de que as suas emoções e as suas decisões falem o mesmo idioma. Coerência emocional é não escrever para ele quando disse que não escreveria. É não aceitar um encontro que sabe que a levará ao mesmo ponto de sempre. É manter o silêncio, mesmo quando seu coração grita que o estranha, porque você já entendeu que voltar seria uma forma de negar a si mesma. Isso não é frialdade, é autoestima em ação, porque a autoestima não são frases positivas no espelho. É a forma como você se sustenta quando ninguém está olhando. E garanto que os homens notam, não porque estejam observando com lupa, mas porque algo em seu interior foi desenhado para detectar sinais de consistência. Quando a encontram, se rendem, não ante o controle, mas ante a clareza. Um homem consegue discutir com uma mulher impulsiva, mas diante de uma mulher coerente, ele se ordena. Consegue tentar manipular quem reage, mas diante de quem mantém a sua palavra, ele se desarma, porque a coerência não se negocia, se sente. Pense em algo simples. Cada vez que você perdoa o mesmo comportamento repetidas vezes, sua mente fica confusa. Mas quando você coloca uma consequência onde antes havia explicação, sua mente recupera poder. Seu corpo reflete isso. Sua postura muda, sua voz se torna mais pausada, sua energia se estabiliza. E essa estabilidade é o que mais atrai e mais assusta um homem ao mesmo tempo. Há uma diferença profunda entre uma mulher intensa e uma mulher coerente. A intensa reage, a coerente escolhe. A intensa fala para preencher o silêncio. A coerente o usa para observar. A intensa busca resolver rápido. A coerente sabe esperar para ver quem ele realmente é. E isso reprograma completamente o vínculo, porque você não está mais se movendo a partir da ansiedade, mais a partir da clareza. Você não é mais uma mulher que precisa, é uma mulher que decide. E quando os homens sentem isso, não conseguem evitar. Algo em seu interior ativa circuitos de respeito, os mesmos que usa quando percebe autoridade. Não é medo, é reconhecimento. Ele reconhece em você uma figura emocionalmente forte. E quando isso ocorre, muda o tom, as palavras, o olhar. O respeito não nasce do medo de perdê-la, nasce da certeza de que você poderia sair quando quisesse. Essa é a diferença entre ser desejada e ser admirada. Uma mulher desejada acende a paixão. Uma mulher coerente acende o respeito. E o respeito é o único que faz o desejo durar. Quando uma mulher quebra a sua coerência, não percebe de imediato. Acontece em silêncio, de forma quase invisível. No começo, sente apenas uma leve desconexão, uma sensação de estar fazendo algo que não queria. Mas justifica, dessa vez será diferente. E sem perceber, se desconecta de si mesma. Essa desconexão é o princípio do fim do respeito, porque o respeito não se perde de repente, se desgasta lentamente. Primeiro vem a confusão, depois a perda de interesse, depois o hábito, e, finalmente, a indiferença. Ele começa a testar mais. Chega tarde, responde menos, promete sem cumprir. E você começa a se esforçar mais, acreditando que se for paciente, ele notará. Mas não nota. Porque quando a coerência quebra, o vínculo deixa de ser espelho e se torna reflexo distorcido. Ele não responde mais à sua essência, responde ao seu medo. E embora não faça isso com crueldade, algo em sua mente se adapta à energia que recebe. Quando sente firmeza, ativa o respeito. Quando percebe dúvida, ativa o instinto de controle. Sua palavra já não pesa o mesmo. Seus não deixam de soar definitivos. Seus limites deixam de ser fronteira
e se tornam sugestão. E isso é devastador, porque a mente feminina sente culpa. Culpa por ceder, culpa por ficar, culpa por amar demais. Mas o que realmente dói não é ele, é a sensação de ter se traído a si mesma. E o mais doloroso é que ele sente isso, embora não o entenda, porque a energia não mente. Você pode dizer estou bem, pode sorrir, pode fingir calma, mas a sua vibração conta uma história diferente. E é essa história que determina como ele a trata. Se a sua energia grita, não sei quem sou sem você, ele percebe e age a partir da vantagem. Mas se a sua energia comunica, me dói, mas posso seguir, ele percebe e age a partir do respeito. Por isso, a coerência emocional não se trata de se impor, se trata de se lembrar. Lembrar quem você era antes de começar a justificar o injustificável. Lembrar da mulher que tinha sonhos antes de reduzir sua vida a uma mensagem sem resposta. Lembrar da calma que sentia quando estava em paz consigo, não em guerra com a sua dignidade. E quando você volta para aí, tudo muda. Não é preciso falar diferente com ele, porque a sua energia o fará por você. Seu silêncio se torna mensagem, sua distância se torna espelho. Sua serenidade se torna fronteira. O respeito renasce quando ele nota que você não reage igual, que não discute mais, que não corre atrás de explicação. Sua calma o incomoda, porque ele já não sabe como movê-la. E essa incomodidade é o princípio de uma nova ordem. Quando você recupera a sua coerência, não precisa de vingança, nem de frialdade. Só precisa de constância. Cada vez que cumpre uma promessa consigo, recupera um pedaço de poder. E esse poder silencioso começa a construir um novo tipo de respeito, um que já não depende dele, mas de você. Grave esta frase no seu coração. Um homem não te respeita por aquilo que você faz por ele, mas por aquilo que você está disposta a deixar de fazer por ti. Essa é a linha invisível entre uma mulher que se perde e uma mulher que se encontra. Quando uma mulher une a autoafirmação silenciosa com a coerência emocional, algo muito profundo ocorre. Sua presença muda de frequência. Ela já não é uma mulher que precisa ser entendida, é uma mulher que se entende. Já não reage a partir do medo, mas atua a partir da calma. Já não busca ser escolhida, porque aprendeu a se escolher a si mesma. E nesse momento, sem buscá-lo, algo se transforma ao seu redor. Os homens a olham diferente, já não testam, já não brincam com as suas emoções. Sentem que estão diante de uma mulher diferente, embora não saibam por quê. Porque a energia de uma mulher assim se percebe antes que ela fale. É aquela energia que faz com que ele baixe o tom de voz, meça suas palavras, a respeite até na distância, porque algo em seu inconsciente lhe diz: com ela não se brinca, não porque seja fria ou inacessível, mas porque sua estabilidade o desarma. Há algo quase magnético em uma mulher que não precisa se explicar, uma mulher que, quando fala, não tenta convencer. Uma mulher que, quando se afasta, não o faz para castigar, mas para cuidar de si.